Rir é muito prazeroso. Rir faz bem à saúde. Rir é uma sabedoria popular ou uma filosofia de vida? Muitas vezes a única saída. Rir é quase sempre o melhor remédio. O humor na literatura é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Peraí. Olha aqui. Calma. Não quero isso. Não. Aqui. Helena. Não. Peraí, calma. Ai. Calma, Helena. Peraí, Não tem calma. Helena. Não tem calma. Vem cá. Calma. Vem cá, gente. Vamos conversar. A gente não tá vivendo. Helena. Comédia é humor na dramaturgia. Na forma filmada, nasceu quase junto com o cinema. O Regador Regado, dos irmãos Lumière, é de 1896. No Brasil, teve sua época áurea com as chanchadas da Atlântida, entre as décadas de 1930 e 60, com Grande Otelo e Oscarito na linha de frente. E, mais recentemente, em 2006, levou cerca de 3.500.000 espectadores ao cinema para assistir a Se Eu Fosse Você. O roteirista do filme, René Belmonte, que também escreveu Se Eu Fosse Você 2, está no programa de hoje para comentar esse arrasa quarteirão nacional. Cláudio, o que você acha do depilar minhas costas, hein? Olha. Eu acho que era bom você parar de brincadeira. Eu tô falando. É o quê? Eu acho bom você parar de brincadeira, senão eu vou me entupir de chocolate. Tá bom. Você venceu. Tá? Ui! Humor, já dizia Monteiro Lobato, é a maneira imprevisível, certa e filosófica de ver as coisas. Flávio Moreira da Costa levou o humor a sério e leu mais de 2.000 textos para compor um painel de tipos retratados no gênero. De Homero a Veríssimo, são quase 28 séculos reunidos no livro Os 100 Melhores Contos de Humor da Literatura Universal, uma antologia que já vendeu mais de 100.000 exemplares. E prepara o melhor do humor brasileiro, seu próximo lançamento. Flávio Moreira da Costa é reconhecido pelas mais de 20 antologias que organizou, mas seu prestígio vem, acima de tudo, do fato de ser autor de romances e contos laureados com os mais importantes prêmios do Brasil. Flávio Moreira da Costa é o nosso convidado de hoje. Flávio Moreira da Costa, você é um escritor premiado, foi finalista de Prêmio Jabuti várias vezes, tem 2 prêmios, Jabuti de melhor romance, Jabuti de contos, não é? É um escritor cult, tem o Desastronauta, que é um romance cult para uma geração de escritores e leitores. No entanto, de uns tempos para cá, você tem se dedicado cada vez mais a organizar coletâneas, a organizar antologias. Por quê? Como é que começou essa história? Como é que você desenvolveu essa atividade? Por 2 razões. Uma prática, que a antologia me proporcionou uma profissionalização, né? Principalmente a partir dessa antologia aí de humor, que foi campeã de venda, né? Então me abriu muitas portas. E o outro lado é subjetivo, que é um desafio, é um prazer, entendeu? Fazer antologia. É uma forma, pode até parecer ingênua, mas é uma forma de eu devolver para os outros o que a literatura me deu a vida inteira. E como é que se faz uma boa antologia? Tem que se ler muito? Sim. Que cuidados? No meu caso, que eu posso falar sem querer teorizar, sim, eu leio muito e leio desde os 15 anos de idade, 13 anos, 12. E tenho uma memória boa, porque às vezes eu me lembro de um conto que eu li aos 15 anos que pode se encaixar numa antologia tal, por exemplo. Eu sou pago para fazer o que eu mais gosto, né?
que é ler. Que é ler. E ler e selecionar. Agora, o selecionar, que aí entre os critérios, entra a minha formação, ou seja, eu tenho uma sensibilidade aguçada de leitor, né? Como leitor. Tenho feeling de escolher um conto certo. Não é o gosto pessoal, não é isso. O gosto pessoal até atrapalha. Tem que ter um gosto crítico, tem que ter uma visão crítica. Isso ajuda Agora, muito. esses 100 melhores contos de humor da literatura universal, que é um dos livros mais vendidos, né, dos últimos tempos. Foi. É a sua preferida, é a sua coletânea de contos preferida? Não, a minha preferida é sempre a última, né? Qualquer autor vai dizer isso, que é sempre o último. Eu acabo de fazer uma antologia que, no fundo, nasceu dessa aí, que é o melhor do humor brasileiro, que eu entreguei essa semana para a editora. Até o fim do ano ela sai. Mas, de qualquer forma, essa antologia aqui tem muita coisa, quer dizer, quase 3.000 anos, né, de literatura de humor. Vai de Homero a Veríssimo. Né? Quais os tipos de humor que tem aqui? Queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de humor que existem, né, e que estão representados aqui. Pois essa antologia me ensinou muita coisa, inclusive que não existe humor, né? Existem humores, né? Tem vários tipos. Eu diria que cada autor, grande autor, contribui tem o seu tipo de humor, né? Tem humor negro, né? Humor negro, que tem o mau humor, que resulta sendo um humor também, dependendo de quem o faz, né? Tem humor racional, tem humor, por exemplo, às vezes insuspeitado por leitor comum, que é o caso de Kafka, né? Kafka, ele lia seus contos às gargalhadas para os amigos, né? Que são contos pesados para alguns, são contos sobre o absurdo da vida, e é exatamente por a vida ser uma absurda que ele ria tanto, e que ele fez esse tipo de humor. Então, eu diria que cada grande autor contribui do seu lado para dar uma pincelada, dar uma faceta sobre o humor. E dos brasileiros incluídos aqui, você também repetiu no novo livro, a nova antologia? Sim, alguns tem sim, os que são, assim, sim, constantes, não podem faltar numa antologia, não pode faltar, boa antologia de humor. O melhor humor brasileiro tem uma espinha dorsal que aliás, tem dois nomes, chama-se Machado de Assis e Lima Barreto. São os que têm a estrutura maior da antologia, são esses dois, né? Mas ela vem também eu tenho essa mania de querer ir até o princípio das coisas, né? Então vem desde a cultura popular, desde os índios. Eu descobri algum tipo de poesia com humor de índios, né? Poesias orais, né? Claro. Aqui tem conto anônimo, tem o Pedro Malazarte, não é isso? Pedro Malazarte, na realidade, é uma série, né? É uma série. Aí tem um só aí. Então... Aqui tem autor anônimo, Pedro Malazarte. E qual é o humor mais antigo aqui que você encontrou e colocou nessa antologia? Nessa aí? Essa coisa, esse texto atribuído a Homero, né? Homero foi um poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Obras riquíssimas, que tendem a aproximar os deuses dos homens, num movimento de racionalização do divino. Os dois poemas constituem os mais antigos documentos literários gregos que chegaram nos nossos dias. Ainda hoje, contudo, se discute a sua autoria, a existência real de Homero, e se estas duas obras teriam sido compostas pela mesma pessoa. A Ilíada é um poema épico que narra os acontecimentos ocorridos no período de pouco mais de 50 dias da Guerra de Troia. A Odisseia é, em parte, uma sequência da Ilíada. O poema relata o regresso do protagonista Ulisses, um herói da Guerra de Troia, à sua terra natal, Ítaca. A Ilíada e a Odisseia são consideradas obras fundadoras da literatura ocidental. Sapos, né? Os sapos conversando. Esse é o conto mais antigo daí. É atribuído a Homero, porque tudo que é assinado por Homero é atribuído a ele, né? Não se sabe se Homero realmente existiu. É uma obra coletiva, né? Mas para você, de todos esses tipos de humor, qual que mais lhe agrada, hein? Olha, é o humor que me faz cócega na inteligência. Faz eu rir também pela inteligência, pelo desafio da inteligência.
ou então humor absolutamente espontâneo, né? Aí nos cômicos, né? Muito bem, o uso do humor nas artes cênicas é o que costumamos chamar de comédia. Transportada para o cinema, transformou-se no maior filão de entretenimento de massa do audiovisual. No Brasil, é a tendência mais promissora nas salas de projeção desde que o longa-metragem Se Eu Fosse Você conquistou milhões de espectadores. Vamos ver o que nos conta sobre tudo isso o roteirista do filme René Belmonte. O bem-sucedido publicitário Cláudio e sua mulher, a professora de música Helena, são casados há anos. Um dia, após uma discussão mais exacerbada, o casal percebe que há algo estranho. Helena está no corpo de Cláudio e vice-versa. A inusitada troca de identidades é o mote do filme Se Eu Fosse Você, que levou mais de 3.500.000 espectadores ao cinema no ano de estreia, em 2006. Em 2009, a comédia ganhou uma continuação. Se Eu Fosse Você 2 se tornou um dos filmes nacionais mais assistidos no Brasil. O roteirista René Belmonte é um dos responsáveis pela autoria desses dois sucessos do cinema brasileiro. Você só pensa em você. O problema é esse. Se eu fosse você... O quê? René Belmonte, a que você atribui o sucesso extraordinário da comédia Se Eu Fosse Você? Putz, pergunta difícil. Porque são muitas as qualidades, né? São muitos os elementos que fizeram esse sucesso acontecer. E acho que são muitas as incertezas também. Você nunca vai saber o que as pessoas estão esperando ver num determinado momento. Nunca dá para prever direito. Isso aqui vai dar certo. A primeira coisa que deu certo é que todo mundo fez com muita vontade, com muito prazer. Você sente que está todo mundo ali realmente acreditando naquela história. E, bom, tem o Tony e a Glória, que são maravilhosos. Sempre eles têm um carisma, uma presença muito boa. Anda direito, Cláudio. Com esses saltos. Meu Deus, é só fazer o que eu faço. Presta atenção, é normal. Postura normal, pisa firme e acabou. O que foi? Tá rindo de quê? Fico ridículo andando assim, pô, Helena. Não faça isso. Você quer, por favor, colaborar? E tem uma outra coisa que eu acho que funcionou também, em termos de abordagem, que não é simplesmente uma comédia que brinca com homens imitando uma mulher e uma mulher imitando um homem, mas ela tem um tema, que é sério. Por trás, antes do humor, vem uma camada séria que é a questão: o que aconteceria quando um homem se coloca no lugar da mulher e passa algumas das dificuldades que ela passa e o que ele aprende nessa experiência e vice-versa. Não balança, senão... Não aguento por favor, mais, cara, não aguento quieto. mais batom, calcinha, OB, cólica, sutiã, salto alto. Sutiã me aperta. Tio, você acha que eu gosto de fazer xixi em pé? Não, mas é muito difícil ser mulher. Eu não tô preparado para isso. Não nasci para isso. Eu não sei o que mais que falta inventar. Por favor, você ainda não viu nada. Quer ficar quieto? E vocês partiram de um roteiro, de criar o roteiro assim do nada, ou tinha um argumento? Quando a gente começou a trabalhar, já existia há mais de 10 anos. Era um roteiro original desenvolvido pelo Carlos Gregório e pelo Roberto Frota. Então, era um projeto deles que eles começaram, aí não andou, aí ficou engavetada. E quando trouxeram à tona, começaram a retrabalhar e entre idas e vindas, entre várias mexidas, eu acabei entrando no mesmo momento que o Daniel entrou para dirigir, eu acabei entrando para escrever e o Daniel já tinha uma ideia muito clara do que ele queria. Por exemplo, os atores, ele sabia desde o começo que ele queria trabalhar com o Tony e com a Glória. Então, antes de existir um roteiro, já existia uma ideia muito clara de quem seriam esses dois. E eu entrei para remontar e reestruturar a história e escrever os diálogos, mas como teria homem e mulher, o Daniel que chama também a Adriana Falcão, para dar essa visão feminina. Chamou, dona Helena? Cida, traz pra mim um saco de água quente, uns analgésicos, por favor. Tô me tendo, dona Helena. Tem isso todo mês e ainda não se acostumou? Aproveita e traz umas pedrinhas de gelo também, tá? Por quê? Vai misturar? Eu vou colocar no meu uísque. Quando você escreve uma cena, assim, de comédia, um diálogo e tal, engraçado, como é que você faz o teste? Você tem, assim, uma pessoa da família que você diz, mamãe, olha pra ela
ri ou não ri, teve amigos? Você... O primeiro teste, o primeiro crítico sou eu mesmo. Então, quando eu escrevo, eu raramente sei o que os personagens vão dizer. Eu escuto os personagens falando. Nada me dá mais prazer quando eu estou escrevendo, quando eu não faço a menor ideia do que o personagem vai falar e ele fala uma coisa muito engraçada. Aí você ri sozinho. Aí já aconteceu de eu cair na gargalhada e eu não consegui terminar a cena. De eu estar escrevendo as falas seguintes e ainda estar rindo daquela fala lá atrás. Que divertido, é a melhor hein? sensação do mundo. Ela é rara. Nem sempre a gente tem encontram esse canal tão forte, mas quando acontece é muito bom. Olha, eu nunca pensei que você desse uma ótima professora de coral de criancinhas. Eu também não imaginava que você, além de bom motorista, também fosse criativo. Ah, bom, mas olha aqui. Também não é tão difícil ser criativa quando a gente tem, principalmente, uma sensibilidade feminina, né? Ah, bom, reger coral de criança também não é assim tão difícil, se você for um cara criativo, né? Vem cá, você tá me chamando de quadrada? No próximo bloco... A situação está tão ruim que sejamos felizes. E ainda... Se é uma fala séria, ela pode ser boa, ela pode ser não tão boa. Dificilmente é uma coisa ruim. Agora, comédia, ou funciona ou não funciona. Não tem um meio termo.